Olá, turma. Eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês. E na aula de hoje, de Química Geral, vamos falar sobre duas coisas importantes. Equação química, como ela é formada, como a gente pode montar uma equação química e fazer o balanceamento. Gente, é extremamente importante você conhecer este assunto aqui para fazer qualquer questão de química envolvendo equação e reação química, tá ok? Então, vamos embora? Antes de começar a explicar o que é uma equação química e como fazer o balanceamento de reações químicas, eu quero que você olhe para essa imagem. CO2, ele é o que, gente? Ele é o gás carbônico. E o gás carbônico, ele surge de onde? De onde? Do nada? Não. Ele é produto da queima de algum combustível. Por exemplo, a queima do etanol, tá? Então, como é que eu faço para representar uma reação química que nada mais é que uma transformação da matéria em forma de equação química? Então, essa imagem, ela é uma imagem real do que eu observo, mas eu preciso transformar essa imagem aqui em informação química, em simbologia química. E isso eu faço através da escrita de equações químicas, beleza? Então, vê só. Como é que eu faço para identificar que uma reação química está acontecendo? Quais são as evidências de que a interação entre uma substância e outra, por exemplo, é uma reação química? Então, as evidências são mudança de cor, mudou de cor, você já suspeita. Apodrecimento de uma banana, por exemplo. Mudança de odor, tá? Que é aquele cheiro forte de algumas reações, por exemplo. Liberação de gás, surgimento de precipitado. Precipitado você junta duas substâncias e aí aquelas substâncias eram aquosas e se juntaram e por gravidade ela se precipita. Por exemplo, um sal insolúvel, um sal pouquíssimo solúvel, o bichinho, quando ele se forma, ele vai para o fundo do recipiente, certo? E variação de temperatura, tá? Tem algumas reações que acontecem com mudança de temperatura. Então, a reação química acontece com conservação de massa. Como assim, Maurício? Numa reação química, os tipos e os números dos átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma equação química. Eu tenho um gás metano reagindo com gás oxigênio. Típica reação de combustão. Combustível e comburente. Beleza? Como é que eu represento essas minhas substâncias participantes da equação química? Através de modelos tridimensionais, como estes aqui, por exemplo. Tá? Veja, notem uma coisa, que a substância CH4 é diferente de CO2, que é diferente de H2O. Porém, os átomos que participam dela, assim como do oxigênio, do gás oxigênio, são os mesmos aonde? São os mesmos aonde? Nos reagentes e nos produtos. Coisa linda, né, gente? Pois é. O hidrogênio, você percebe que ele aparece quantas vezes no lado dos reagentes? 1, 2, 3, 4 vezes. Por isso que é H4, tá? E nos produtos ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Porém, ele está combinado de maneira diferente. Então, atendeu a definição de reação química. É a interação entre substâncias, por exemplo, que originam novas substâncias, tá bom? Então, além disso aqui, o que é que você precisa prestar atenção para na hora de resolver uma questão você não ter dificuldade? Olha o tanto de informação que tem numa equação química. Veja só. Primeiro, o estado físico. Ora, o estado de agregação das substâncias pode ser o quê? Sólido, líquido, gasoso, aquoso, não é verdade? Então, o Gzinho significa estado gasoso. Portanto, sempre que você escrever uma equação química, se necessário, você representa ao lado, no cantinho direito da substância, da fórmula dela, o seu estado físico entre parênteses. Nesse caso aqui, gasoso, gás, tá bom? Coeficiente. Esse número 2, esse número grandão aqui na frente, 2, significa o quê? Significa que eu tenho duas moléculas de alguma coisa, que nesse caso é o gás oxigênio, certo? E o índice, Maurício, é o outro número que aparece também nas equações químicas. Esse 2
pequenininho no cantinho direito, junto lá com o estado de agregação da substância, você tem o número de átomos que formam aquela substância, aquela molécula. O2 significa que eu tenho 2 oxigênios por molécula, certo? Da mesma forma, do outro lado. O outro lado significa os produtos que se transformaram. Então, essa setinha significa transformação das substâncias. Simbologia na equação química. Além daqueles símbolos que acabamos de falar, gente, temos outros símbolos. Por exemplo, quando você está andando numa rua, transitando numa rua, dirigindo seu carro, sua moto, sua bicicleta, quando você olha essas placas, elas não trazem consigo informação que não precisa ser informação, não é um texto verbal, não é verdade? São símbolos. Então eu olho aqui para pare. Eu sei que eu tenho que parar. Se eu não parar, eu vou seguir e vou atropelar alguém, vou provocar um acidente. Da mesma forma, não pode seguir, dê a preferência, permitido estacionar. Então cada símbolo traz uma informação. Da mesma forma em química, nas equações, além daqueles outros símbolos que vimos lá, o estado de agregação, por exemplo, gás, vapor, líquido, sólido, Czinho de cristal, eu ainda posso ter AQ, que significa o quê? Aquoso, tá? Se você pega açúcar e dissolve em água, o açúcar está o quê? Não está líquido, cuidado, ele está aquoso, beleza? Fácil, né? Desprendimento de gás. Faça uma reação que libera gás. Um comprimido efervescente, lá, vitamina C. Você botou, ele libera gás? Eu posso representar através dessa setinha para cima, não está saindo, então está subindo. O gás formado é menos denso, muitas vezes, que a atmosfera. Formação de precipitado, descer, se deposita no fundo do recipiente. Necessidade de aquecimento ou pirólise, um deltazinho em cima da setinha de transformação. Presença de corrente elétrica, eletrólise, Izinho. Presença de luz, fotólise, o símbolozinho de lambda, que você vê muito em física. Ocorrência de reações reversíveis, setinha indo, setinha vindo. Reação direta e reação inversa. Você vai ver muito isso em equilíbrio químico. Gente, isso cai muito no Enem. Então fica ligado, tá bom? Então vamos seguir. Pronto, tá aqui, ó. Maurício, vamos brincar de carrinho, uma hora dessa, vamos estudar, não é melhor? Mas gente, o que eu quero falar para vocês aqui, imagine que você é dono de uma montadora de carros, como esse aqui, ó, coisa linda. Então, o que você tem que saber acerca de proporção estequiométrica, eu vou simbolizar através de uma linha de montagem de um carrinho simples como essa. Para você montar um carrinho, você precisa de quê? 4 pneus e uma lanternagem, não é assim? Então eu vou transformar isso em equação. 4 pneus mais uma lataria, uma lanternagem. Formando o quê? Um carro, tá? Qual é a proporção estequiométrica? Nome feio, estequiométrica e tal. Mas, se liga aí. A proporção estequiométrica é a seguinte. Para cada 4 pneus, eu preciso de uma lanternagem que vou ter um carro. Acabou-se. O que é a proporção? É a quantidade de cada um necessária para formar o meu produto. Se eu tivesse um pneu aqui e uma lanternagem, eu faria um carro? Não. Você precisaria de 3 pneus. Portanto, a proporção aqui é 4 pneus para uma lanternagem que vai formar um carro. Digamos que você vá montar 2 carros. 2. Então aqui ficaria 2. Naturalmente, você precisaria de quantas lanternagens? 2. E quantos pneus? O dobro. 4 mais 4, 8. Eu ia dizer 4. 8. Então, o que você fez aqui? Ora, se você multiplica qualquer um dos participantes por 2, os outros também têm que seguir a mesma proporção. Tá bom? Tranquilo, né? Então, tem aqui uma equação química. Balancear. Muitas questões que você vai ter no seu livro, na sua apostila, na sua prova, enfim, ela vai pedir para você fazer a correção, o acerto dos coeficientes estequiométricos, ou seja, o balanceamento. O método que a gente vai utilizar para essas reações químicas é o método das tentativas. É o mais comum e você vai ver que vai conseguir aplicar para
basicamente todas as reações, beleza? Vamos ficar ligados. O balanceamento de uma reação química nada mais é que a busca em acertar os coeficientes das substâncias. Eita, Maurício, espera aí, eu já ouvi falar esse nome, coeficiente, meu Deus. É o número que está onde? Esse de baixo? Não. Isso aqui é índice. Atenção, pay attention. Nunca você vai mudar o índice. Porque se você muda o índice, por exemplo, de 2 para 1, essa molécula vai ficar o quê? Defeituosa, ela vai perder um hidrogênio. E você não pode mudar a estrutura da molécula, mas você pode mudar o número de moléculas. Beleza? Então tá aqui. Qual a primeira coisa que eu devo fazer para balancear uma reação? Fácil demais. Escolha a substância composta com maior número de átomos para poder começar o seu balanceamento. Quem é que tem maior número de átomos aqui? CH4, não é verdade? Ele tem 5 átomos. Então vamos lá. Um átomo de carbono presente nessa molécula, um átomo de carbono, nesse lado dos reagentes. Você agora tem que seguir o princípio de que conservação de massa, o número de átomos antes vai ser igual ao número de átomos depois. Confere comigo. Um carbono aqui, do outro lado tem quantos? Um carbono. Então o número de carbono já está balanceado. Agora falta quem? Oxigênio e hidrogênio. Vamos para o hidrogênio? Hidrogênio, você tem no lado dos reagentes 4 e no lado dos produtos você tem apenas 2. O que é que você vai fazer? Multiplicando por 2, ou seja, colocando o coeficiente 2, vai ficar 2 vezes 2 igual a 4. Então, o hidrogênio já está balanceado, carbono já está balanceado. Falta quem? Oxigênio. Conta comigo. No lado dos produtos, eu tenho 3 com 2 oxigênios dá quanto? 4. 4 oxigênios. Só que no lado dos meus reagentes eu só tenho 2. O que é que eu faço? Opção A. Boto um 4 aqui no lugar do 2. Olha o dedinho. Índice não deve nem pode ser mudado, certo? Então, acrescento um 2 e a minha equação está balanceada. O que é que vai acontecer aqui com o modelo tridimensional? Para a gente visualizar o que aconteceu, tá? Só para você entender, nas próximas eu não farei isso, certinho? Aumentei o 2 aqui, eu tenho 2 moléculas. Aumentei o 2 aqui, eu tenho 2 moléculas. Facinho, né? Então, a proporção estequiométrica dessa minha equação é o quê? É 1 mol ou uma molécula de CH4, 2 de O2, uma de CO2 e uma de água. Não é simples, tranquilíssimo. Então, beleza, vamos seguir. Gente, nas provas, nas questões, ele vai poder trabalhar de inúmeras formas, uma equação química, uma reação química. De verdade, enfim, não tem como prever todas, mas eu vou lhe mostrar aqui que as unidades mais utilizadas em reações químicas, nas questões, enfim, nos textos, vai ser se referindo às substâncias que estão presentes na minha reação química em número de mol. Depois, muito comum em grama por mol, que seria a massa molar, tá? Então você teria que transformar o número de mol da substância que você tem na sua equação em grama. Isso a gente vai aprender agora aqui, eu estou só lhe mostrando, a gente vai aprender isso nas questões, porque é melhor para você praticar, enfim. E volume molar, por exemplo. Muitas reações, principalmente as reações de combustão, sempre vão formar quem? CO2. E ambientalmente falando, o Enem ele vai estar sempre falando sobre a questão de quanto, sei lá, se eu queimar etanol, quanto volume de gás CO2 vai ser formado? Se eu queimei 1 mol de CH4. Ou quantos gramas, tá ok? A primeira questãozinha, vamos fazer agora? Não. Próximo vídeo, vamos resolver 3 questões sobre este assunto para a gente poder praticar. E não esqueça, gente, não esqueça, acabou o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar as outras aulas. Vem aqui, gostou do vídeo? Quer incentivar a nossa publicação, nossas publicações de vídeos? Dê um joinha, dê um like, contribua aqui embaixo, dê um likezinho. Tire suas dúvidas nos comentários e na descrição do vídeo eu vou colocar aí algumas apostilas para você estar praticando
a resolução de questões, inclusive com gabarito. E detalhe, de graça, 0800. Então não esquece, compartilha, divulga entre os amigos e fortíssimo abraço e que Deus nos abençoe. Valeu, galera!